E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? De volta para mais uma aula de desenho 3 e nessa aula de hoje, obviamente, a continuidade desse tronco vai ser dada, né? Vamos trabalhar com o processo de pintura digital para que a gente tenha um resultado similar a esse daqui. Igual não dá, até porque a silhueta já é um pouco diferente, já tá, até o estilo tá um pouquinho diferente deste daqui, mas as formas aqui lembram um pouco aquele padrão que foi desenhado nas outras árvores. Na outra árvore, no caso, tá bom? Agora, para pintar isso daqui, nós vamos aqui considerar essa camada tronco 1, hífen base, que é a nossa camada aqui que tem a silhueta, e, além disso, criar uma nova camada para as cores. Aqui a gente vai colocar a nossa base de coloração. Além disso, selecionei aqui dois tons de marrom. Um tom um pouco mais claro, deixa eu até clarear ele um pouco aqui. Recomendo também que vocês olhem essas tonalidades em árvores já pintadas, árvores reais também, para que vocês escolham cores que podem funcionar. Mas como é uma questão também de experimentação, muitas vezes, façam esses testes, experimentem e vejam como que está ficando. Eu não sei se vão funcionar essas duas cores aqui, eu vou testá-las. Se não funcionar, troco, tá bom? Além disso, estou com a ferramenta aqui gradiente selecionada, a ferramenta degradê, e na parte superior este degradê com o padrão partindo da cor que está em primeiro plano para a cor de segundo plano. Então estou com tudo isso selecionado. Para pintar nessa camada, se eu só clicar e arrastar, ó, o que acontece? A gente pinta tudo. A ideia é que eu pinte apenas essa região que está a silhueta. Só que eu não quero pintar sobre a silhueta. O que seria isso, né? Eu selecionar a camada da silhueta, criar um bloqueio alfa aqui e fazer a pintura na parte interna. Eu perdi essa camada base, ela não é mais preta. O que eu vou fazer? Com essa camada na qual eu quero pintar as bases separada, eu vou segurar o Alt e vou entre as duas camadas. Vocês podem notar que fica um íconezinho de uma caixinha com uma setinha para a parte inferior. Isso indica que essa camada superior será clipada, vai ser feita uma máscara com relação à camada de baixo. O que é essa máscara? Você só vai conseguir pintar onde está preto, na parte inferior. Não só onde está preto, né? Onde eu tenho alfa, onde eu tenho coisas pintadas aqui. Aí eu seguro o Alt e clico. Cliquei, agora eu tenho essa camada agora com a setinha indicando que tudo que eu pintar nessa camada só aparece na área visível da camada de baixo. Aí sim, ó, agora eu posso fazer aquele jogo do gradiente que eu consegui chegar naquele mesmo padrão, tá bom? Esse gradiente está aqui com 100% de opacidade e agora que eu tenho essa parte inferior aqui diferente da parte superior com degradê linear, eu vou começar a fazer algumas variações dessa coloração. Para fazer essa variação, eu vou mudar aqui a opacidade desse gradiente para que eu mantenha aqueles elementos ali de trás. Então vou colocar aqui em mais ou menos 50%, alguma coisa nesse sentido, e vou alterar um pouco as cores. Eu vou pegar agora uma cor mais escura para primeiro plano e uma mais escura ainda para segundo plano. E faço isso só aqui na parte de baixo, ó. Na verdade, deixa eu só ver o seguinte, eu quero trabalhar... Não, eu vou aqui com o linear ainda, só que vou diminuir de novo ó, a opacidade, que eu acho que foi muito ali. Então, ó, aplico aqui na parte de baixo, posso aplicar aqui também na parte superior, com isso você vai criando variações. Essas mesmas variações que você pode fazer com o pincel aqui, não é pincel, né? Com a sua ferramenta de gradiente, podem ser feitas com um pincel. Por isso que eu acabei falando pincel agora há pouco, tá? Com um pincel na cabeça. Mas vamos lá, peguei aqui ó, o meu pincel, só que eu preciso de um pincel fofo, né? Que a gente fala. Eu vou pegar esse redondo macio, ó, a dureza dele está em 0%, e vou aumentar aqui bem o tamanho dele. Apertar X para pegar aquela cor mais escura, marrom, né? Que eu tava. E esse pincel tá já com fluxo de 35 e eu vou diminuir a opacidade aqui uns 20%, alguma coisa assim. Um atalho para você também trabalhar com essas opacidades são os valores numéricos aí do seu teclado. Por exemplo, se eu pressiono 1, fica aqui em 10%. Se eu pressiono 2, fica 20%. Se eu digito rápido 25, ó, ele cria uma opacidade de 25. Então você tem uma velocidade mínima aí para colocar esses números. Pressionar 2 para ficar em 20%. E aqui na parte inferior, ó,
eu venho com esse pincel e dou umas borrifadas aqui, ó, só na parte inferior. E vou indo bem para baixo, ó. Dá para fazer isso com a ferramenta de gradiente ou aqui com o pincel, beleza? Então, nessa área inferior, fiz isso. Vou diminuir um pouquinho o pincel, ó, e nessas áreas aqui de junção, eu vou criar um pouco mais aqui de sombreamento. Depois eu faço as correções nas laterais, tá? Então, nessa divisão aqui e nessa divisão, nessa daqui, tá? Eu vou criar esse sombreamento. Depois, ainda com o pincel fofo, eu seleciono essa cor que está mais central, diminuo um pouco o pincel e faço essa mescla aqui, ó, para marcar essa silhueta. Então, marquei aqui e vou marcando isso nas demais. Então, já consegui definir aqui um pouquinho de sombreamento. Poderia ter feito isso numa camada extra, tá bom? Assim como pretendo fazer a iluminação e demais detalhes. Que detalhes são esses, ó? Notem que eu tenho aqui algumas ranhuras no tronco, né? Alguns padrões desenhados. Para desenhar esses padrões, tanto os claros quanto os escuros, eu vou trabalhar com novas camadas, tá? Então vamos começar aqui com o desenho daqueles padrões escuros. Sobre essa camada de base, que nós temos a base aqui da nossa árvore, no caso daqui por enquanto só um tronco, né? Depois vem as folhas, alguma coisa nesse sentido. Eu vou criar uma nova camada. E eu quero me aproveitar desse recurso de máscara, né? Do Clipping Mask que já estava marcado aqui. Então seguro o Alt e clico aqui entre a camada atual e a camada inferior. Isso indica que isso aqui só vai estar visível naquela parte preta que eu havia pintado para a camada original. Beleza, então aqui eu posso pintar o que for necessário. Só que nessa camada eu quero criar essas ranhuras mais escuras. Para criar essas ranhuras nós vamos pensar num sentido cilíndrico, por isso que eu desenhei aqui esses traços mais curvados, eles não podem ser retilíneos, e eu vou usar para isso a nossa ferramenta laço. E vou fazendo aqui, ó, com o Shift pressionado. Na verdade eu soltei na hora errada, né, ó. Vou fazendo isso aqui, não precisa nem pressionar o Shift na primeira vez, na segunda sim, que eu vou fazer esses padrões aqui. Só que eu não vou fazer eles muito próximos um do outro, tá? E vou tentar mudar um pouco a direção, porque eu tenho direcionamento, né, dessas ranhuras. Só que sempre esse arqueamento para a parte inferior. Então eu fiz isso aqui, ó, e vou fazendo... Opa! Soltei o Shift. E vou fazendo isso aqui para todos. Esse aqui ficou meio estranhão. Vamos testar, né? Talvez funcione. Aqui é a mesma coisa, talvez ficou muito grosso. Na parte superior, talvez eu faça um pouco mais fino do que as demais, né? Na inferior, a gente tem que marcar um pouquinho mais. E vou fazer uns um pouco mais curvados nesse sentido aqui, para dar um pouco mais de organismo aqui para a coisa, né? Ficar mais orgânico. Eu acho que vai funcionar. Talvez eu tenha que adicionar um ou outro aí, mas por enquanto creio que tá ok. Tô aqui com a camada selecionada, vou pegar aqui para primeiro plano uma cor mais escura, vou pegar esse daqui e vou dar um Shift Backspace ou um Alt Backspace, né? Então, ó, Alt Backspace, Ctrl D para remover essa seleção. Então, ó, essas são as ranhuras, né, as marcações que nós fizemos ali nas cascas da árvore. Tendo isso daqui, vocês ainda podem testar, dar uma brincada aí também com os modos de mesclagem. É legal trabalhar com o multiplicar, vocês podem ver que a cor foi adicionada e multiplicada, você tem mais escuridão ainda, só que quando você seleciona isso, nesse caso aqui, como é uma cor mais escura, você pode trabalhar aqui com a opacidade dessa camada. O legal de trabalhar com isso daqui é que você cria nuances interessantes de transição, tá bom? As transições de cores das extremidades vão ficar bem suavizadas. Então eu vou manter aqui essa camada com multiplicação e a opacidade de 50%. Vou fazer os traçadinhos mais claros também, tá? Ó, na parte inferior, como tá com multiplicação, vocês podem notar que antes, deixa eu tirar aqui, né? Ó, tirar da multiplicação, vou pôr o normal. Aquele carinha ali de baixo, o último, praticamente não aparecia, ele ficava com uma cor
bem estranha aqui, né? Porque misturava muito com a escuridão que tem na parte inferior dessa base de árvore. Agora, se eu trabalho com opacidade em 50 aqui, vou deixar, tá quase 50, não tem problema. E o modo de multiplicação, essa última ranhura passa a aparecer. Então, uma mesclagem interessante aqui para nós. Criando aqui agora uma nova camada, Alt, com a camada de baixo, para a gente criar esse novo Clipping Mask. Vou fazer aquela parte mais clara das ranhuras, tá bom? Então, ferramenta de laço, e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, nesse sentido, eu vou fazendo aquelas ranhurinhas mais clarinhas, né? Aqui uma, vamos fazer uma aqui. Aqui ficou sem fechamento, ó. A gente pode fazer uma bem curtinha, tá? Para dar um efeito interessante. Aqui deixa eu ver se a gente consegue alguma coisa aqui, talvez. Essa área tá sem nada. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para fazer nessa área, então. Opa, aqui. Vai ficar muito marcado. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Beleza. E aqui a mesma coisa. Na verdade, passou muito ali. Opa, deixa eu voltar aqui, deixa eu selecionar a camada correta antes que eu faça caca. Aqui a mesma coisa. Na parte de baixo isso praticamente não vai aparecer, então não vejo motivo para vocês colocar. Aqui deixa eu fazer uma nesse sentido aqui. Essa parte aqui ainda está meio vazia. Vamos fazer assim, por enquanto, vamos ver o que vira. Vou inverter as cores aqui, pegar uma tonalidade bem mais clara, um laranja indo para o amarelo. Vou fazer a mesma coisa aqui, Shift Backspace, pego a cor do primeiro plano ou Alt Backspace. Tá bem marcado, tá? Não é isso que eu quero. Eu vou então aqui brincar com esse jogo aqui de camadas, né? As mesclagens. A luz indireta para esse tipo de situação costuma funcionar bem. Então vou selecionar a luz indireta e vou trabalhar com opacidade. Então já fiz aqui, na verdade, uns tons intermediários, né? Aqui na outra eu tenho os tons intermediários, aqui tem 3 tons na verdade, um que está bem mais claro, né? Então eu posso pegar e criar isso aqui também. Então vamos lá, vou com mais uma camada, faço novamente o Clipping Mask, vou encontrar algum lugar aqui que dê para fazer aquela marcação mais clarinha. Então eu vou fazer uma marcação aqui, que eu acho que vai funcionar, fazer uma aqui, uma aqui, vou pegar talvez mais uma aqui e uma aqui. Nesse ponto eu vou pegar uma cor, talvez essa mesma cor aqui, daí eu não faço o Blending Mode, deixa eu ver. Alt Backspace, né? Fiz aqui essa corzinha e eu trabalho agora só com a opacidade. Eu acho que vai funcionar bem. Aí, maravilha. Tá. Se bem que, se eu for trabalhar com sombreamento, além do que já temos aqui, em algumas partes, essa camada que eu fiz aqui mais clara, esses highlights, não vão ficar legais. Então eu vou fazer algo mais claro ainda, pegar essa tonalidade aqui, vou dar um Alt Backspace. Opa, eu estou no lugar errado. Vou selecionar a camada certa, só que com o Ctrl para pegar aquelas partezinhas, né? Alt Backspace, Ctrl D para remover. Volto aqui para o 100% e vamos lá brincar com os Blending Modes. Vamos ver aqui iluminação indireta ainda, ficou mais clarinho, e aí eu brinco com a opacidade. Então eu tenho aqui um terceiro tom, né? Esses highlights aqui, ó. Eu acho que vai dar um tchan. Beleza, já tenho aqui várias variações, né? Ficou esquisito isso, mas são várias variações. E a gente pode agora pensar naqueles efeitos que eu coloquei na parte inferior em alguns pontos, no qual nós temos alguns tons esverdeados. E além dos esverdeados, coloquei também alguns alaranjados. Aqui então, mais uma camada, segurando o Alt, ó, uma quinta camada, pelo que eu tô vendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Nessa camada, eu vou com o pincel fofo,
Então eu pego lá minha ferramenta, né? Já tá aqui, o último que eu usei, um redondo macio. Tá com tamanho 80, mas daqui a pouco eu mudo. Vou pegar aqui um laranja como este. Vou aumentar o pincel e nessa área aqui eu vou fazer esse jogo, ó. Deixar mais claras essas áreas aqui, tá bom? Aqui embaixo ficou muito, então eu volto aqui, ó, com Alt, pego essas cores aqui de baixo e volto a suavizar e pintar. E vou pelas beiradas aqui, lembrando que é algo mais cilíndrico. Então a tendência é que o que está mais próximo da sua visão, que é essa parte mais central, esteja um pouquinho mais claro. Obviamente depende de posicionamento de luz, mas aqui como é algo mais chapado, mais clean, né? Mais flat no caso, não tem problema assim. Beleza, agora eu vou pegar um tom de verde. Um verde aqui bem escuro. Deixa eu já ativar o modo aqui de multiplicação. Não sei se multiplicação vai ser o mais adequado. Ou a gente trabalha com luz indireta. Vamos trabalhar com luz indireta que eu acho que está dando já um efeito legal. Aí pego essa tonalidade verde aqui e adiciono na parte inferior. Ó. Já está dando um efeito legal aqui embaixo. Vocês podem até escurecer ela um pouco mais, tá? Sem problema nenhum. E ir misturando aqui com os demais, tá? Ela tá com opacidade em 20%, deixa eu colocar aqui em 40% para deixar um pouco mais drástico esse efeito na parte inferior e em alguns trechos aqui. Em alguns pontos da árvore a gente pode ir adicionando essa tonalidade verde sem problemas, tá? Como a gente tá aqui, deixa eu deixar ele um pouquinho mais claro. Aí eu vou diminuir a opacidade, tá bom? Para criar algumas partes aqui mais verdes, mais orgânicas. Ó. Beleza, nesses pontos aqui centrais, ó, é bem sutil, tá, gente? Ó, já ficou um pouco mais esverdeado. Ó. Então, sem essa camada e com essa camada. A diferença de iluminação que nós temos aqui é relevante. Ó. Tá? Então, na parte de baixo, a gente deixou um pouco mais esverdeada a coisa, né? E tem depois como criar mais coisas aqui embaixo, assim, como isso aqui vai provavelmente estar por trás do cenário, não vejo problema em ficar sem muitos detalhes aqui. Mas se for aparecer, recomendo sim colocar mais detalhamento aqui. Agora eu só vou pegar um tom mais avermelhado aqui, deixa eu ver em 100%, ó, esse resultado aqui que a gente vai ter com essa colocação, só que eu vou deixar mais sutil, obviamente, então com 10% eu venho aqui em alguns pontos, ó, e agora coloco esse mais avermelhado. Aqui na base eu também vou misturar o verde com um pouco desse avermelhado, tá? Voltei para a borracha aqui sem querer, volto para o pincel, para o B, aqui é a mesma coisa. Ó. Então, sem essa camada, com essa camada, tá bom? E dá para voltar agora de novo naquele tom mais amarelado. Na verdade, deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar a saturação dele aqui. E agora eu volto e passo ele aqui na parte central. Para iluminar bem essa área. Acho que já deu uma mescla bacana. Ó. Então, o antes, né? E o depois. Então, o passo a passo aqui foi o seguinte. Criamos aqui a base, né? Pintamos a nossa... Deixa eu pegar aqui. Tínhamos a silhueta, obviamente, foi desenhada na aula anterior. Criamos uma base já com algum sombreamento, a parte de baixo mais escura, a parte central mais clara. Adicionamos aqui as ranhuras escuras, já com um blending mode aqui de luz indireta. As escuras foram com multiplicação, né? Depois que eu fui trabalhando com luz indireta, aqui então um tom intermediário, alguns highlights e, por fim, uma camada aqui para trabalhar mais com luz e sombra para dar um pouco mais de vivacidade para esse tronco, tá? Então ele aqui tem esse aspecto mais vivo e aqui a gente está pronto para levar ele para aquele cenário. Lá já está com o céu, já está com as plataformas e tudo mais. Tendo isso tudo, vou selecionar com Shift aqui, ó. Eu já estava nessa primeira camada aqui de efeitos, né? Primeira porque está mais para cima. E com Shift eu seleciono essa outra aqui do tronco pretinho. Vou dar um Ctrl G
agrupei isso e vou chamar de árvore hífen 1. Esse que tá aqui, eu vou levar lá pro meu... Não, na verdade já estamos aqui, né? Eu tô pensando que eu tô aqui, gente, ó. Nessa daqui. Essa daqui tá diferente, tá? Tá um estilo um pouco diferente, uma pintura um pouco diferente. Lá eu posso fazer a mesma coisa. Como eu não fiquei olhando muito nessa, a ideia é que elas acabem ficando um pouquinho diferentes agora. Mas, o que eu recomendo? Vai fazer essas árvores, desenhem elas ao lado, uma ao lado da outra. Usem as mesmas cores que foram utilizadas, senão vai ficar bem diferente. Eu vou juntar as duas aqui só pra gente ver o que acontece, tá bom? Então vou fazer isso aqui, ó, também. Aqui eu tava só com 3 camadas de pintura, lá eu fiz mais, tá bom? Beleza, tenho, na verdade, 4 camadas. Ctrl G, vou chamar de árvore 2, então, árvore hífen 2. Aí sim eu vou levar para aquele arquivo, ó, esse aqui do esboço da aula. Deixa eu já ativar os demais elementos. Faltou o céu, as nuvens, né? Ativei o céu e as nuvens. Tá estranho ainda porque eu não tenho a plataforma da parte inferior, isso eu vou fazer com vocês também, mas já dá para ter uma noção de como isso aqui vai começar a ficar no cenário. Beleza, árvore 1, vamos mudar lá para cima, deixa eu ver aqui, ó, ferramenta mover, eu não quero camada, eu quero agrupar, para eu mover essa árvore de lugar. Deixa eu ver aqui, vamos lá, árvore 1, seguro o Shift e arrasto aqui para a esquerda. Vamos encontrar uma posição para ela, tá? Beleza, eu acho que aqui vai ficar legal. Essa nuvem que está ali por trás, eu posso mudar ela de lugar também. Então tá aqui, ó, a nossa nuvenzinha. Pode deixar ela até saindo do cenário, fica legal, dá um efeito legal. Então já tem uma árvore ali. O meu personagem flutuando, tem alguma coisa que eu deixei para trás, alguma plataforma aqui. Eu tinha que encontrar essa plataforma, tá em algum lugar. Então beleza, ó. Então talvez essa árvore aqui... Opa, ali tá só o... Tem que pegar de novo, deixa eu diminuir aqui. Vocês estão vendo que já é muita coisa também nas camadas, é muito, muito fácil se perder. Eu já tinha comentado isso com vocês, né? Então, ó, é um efeito legal. Beleza. Então tá lá a nossa árvore. Beleza, vou trazer a outra aqui só pra gente experimentar. Então vou segurar, arrastar para cima do outro arquivo. Árvore 2. E levar lá para baixo. Nos meus assets. Não, pode ser aqui mesmo, não tem problema não. Se bem que ela vai ficar por cima dos demais, né? Deixa eu trazer para cá então. Ó. Do lado da árvore 1. Vocês podem criar um grupo com todas as árvores, até recomendo, para se organizar melhor. Aqui eu já tinha desenhado grandão, né? Então vou ter que aumentar essa árvore aqui. Ou se ela for ficar em alguma plataforma ou em parte do cenário, tem como a gente mudar essa escala, né? E tudo mais. Aqui ela tá muito grandona, então talvez isso aqui esteja em algum pedaço do cenário, alguma coisa assim, tá bom? Lembrando que aqui com o Ctrl, né, a gente pode trabalhar com as dimensões aqui. Deixa eu ver se não vai ficar tão desproporcional. Não ficou muito desproporcional não. Eu acho que talvez funcione bem em termos de altura. Mas enfim, o ideal é você pensar nessas árvores com a altura do seu documento. Aqui, como vocês podem notar, ela está mais escura. Não está tão distante da outra árvore. E lembrem-se, vocês podem aplicar aqui controles de matiz, de saturação sobre cada uma delas, tá? Então nessa árvore 2, ó, eu posso colocar aqui um controle de matiz e de saturação. Deixa eu aplicar ela só para a camada de baixo, né? Porque aqui a gente consegue controlar esses aspectos aqui, ó, tirar a saturação, adicionar a luminosidade. Eu particularmente não gosto de adicionar a luminosidade aqui, eu acho que não fica muito natural, tá? Então eu vou pegar aqui para uns tons um pouco diferentes da outra árvore, mas não tanto. Ó, ficou um pouquinho mais escura porque está um pouco mais distante. E vamos adicionar ainda um controle aqui de curvas ou níveis, tanto faz. Os dois vão funcionar bem porque eu quero. Na verdade, eu quero os tons claros, né, mais para cá. Para chegar em algo coerente com a que está lá do outro lado, né? Uma tonalidade diferente, obviamente, mas que seja coerente, ó. Tá mais clarinha.
Vocês viram que é diferente adicionar luminosidade naquele painel de matiz e saturação ou trabalhar com níveis, né? Níveis e curvas lidam melhor com as luzes e com as sombras, tá bom? Então beleza, ó, coloquei as duas árvores aqui, a ideia é povoar isso aqui de árvores, né? Encher esse cenário na parte traseira de árvores. Lembrando que assim como fizemos com plataforma, com nuvens, você pode reaproveitar uma árvore, cortar alguns pontos delas, adicionar novos galhos, desenhar galhos separados para montar novas árvores. Nada impede vocês de fazer isso, tá? Se eu quero colocar esse galho da direita, da árvore da direita, também aqui nessa árvore, em algum outro ponto, eu posso só recortar, colocar, repintar. Aproveitem essas silhuetas, tá? Em termos de funcionalidade, ambas estão indo para o mesmo sentido. E se eu quiser deixar, por exemplo, a árvore da esquerda como a da direita, eu aplico novamente matiz, saturação, controle de níveis e curvas, sempre que eu preciso. A ideia é manter uma identidade visual e é importante que vocês tentem enxergar essa composição e essas possibilidades com identidade visual no projeto, tá bom? É isso por essa aula aqui. Fechamos aqui a composição, pelo menos do tronco das árvores. A ideia é depois criar mais folhagens, criar a copa dessas árvores para que a gente consiga compor um cenário bem rico, tá bom? É isso então, um abraço para todos vocês. Não se esqueçam de praticar, isso aqui exige prática, obviamente. E fiquem bem, tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.